Que Deus abençoe todos nós. Senhora Presidenta, senhores da mesa, galeria imprensa, senhores servidores, deputados aqui presentes. Quinta-feira estivemos reunidos no Porto do Itaqui para tratarmos sobre algumas situações levantadas por nós aqui nessa casa. A princípio, eu queria elogiar a atitude do deputado Adilásio Júnior, quando provocou aquilo que eu não consegui fazer, que foi a convocação do senhor Ted Lago para que ele pudesse vir aqui prestar o esclarecimento. Parabéns a ele, parabéns aos deputados federais que ali presentes, Marreca Júnior, Zé Carlos, Gastão Vieira, aonde, em uníssono, elogiaram a atitude do deputado Adilásio Júnior de cumprir o seu mistério naquela Casa do Povo, em Brasília. E qual seria esse mistério? Justamente ser vigilante e fazer com que gestores públicos prestassem esclarecimentos, do qual eu não fui capaz aqui, por negativa dessa própria casa. Também estava presente a Sua Excelência o senhor deputado Márcio Gerri. Na evolução da discussão, deputado Edivaldo Holanda, ficou bem claro o desvio de recurso por parte do Porto do Itaqui. Deputado Arnaldo Melo, foram 140 milhões de reais. Duas situações nos levaram a estar ali. Uma, a Operação Draga, patrocinado pela Polícia Federal, e que investigou a batimetria feita por uma empresa e fiscalizada por outra. Uma recebeu e a outra, que deveria atestar os serviços, consta que não atestou os serviços. Pouco ou nada foi averiguado na evolução dos fatos em relação a isso. E o outro, o repasse de dinheiro para o Estado, em torno de 140 milhões de reais. E aí alguns podem perguntar assim, é verdadeiro ou falso essa premissa? Verdadeiro. Mas se apropria de quê? Se sustenta em quê para justificar isso? Simples. O próprio Estado, quando a ANTAC pediu os dados aqui do Porto, negou. E pediu para a Raquel Dodge, para que a Raquel Dodge pudesse fazer intervenções aqui no Porto, para que o Porto pudesse apresentar aquelas documentações. O Porto, pelo contrário, ajuizou uma ação na Justiça Federal que corre em Brasília, para que não tivesse que prestar conta, como se fosse dono de tudo aquilo e não vivesse subordinado a ninguém. Foi negado. E ainda de negado, foi suspenso a possibilidade de novos repasses para o Estado do Maranhão. E o que é pior, a Câmara de Conciliação do Ministério da Infraestrutura já recebeu por parte do Estado do Maranhão, aquele Estado que foi defendido aqui por muitos colegas, dizendo que nada devia e que nada estava irregular. Notas por parte do próprio Porto, dizendo que não havia nenhum tipo de equívoco. Entretanto, entraram na Justiça para se recusar a prestar esclarecimento que a ANTAC pedia. E o que é mais grave em relação a isso, já fez proposta ao Ministério para começar a devolver o dinheiro gradativamente, parceladamente, na Comissão de Infraestrutura do Governo Federal. Dando sinal claros, irretocáveis, de que houve desvio, sim, por parte do posto. Houve inobservância, sim, por parte do Porto. Era fácil verificar. E eu perguntei ao senhor procurador, que deu um parecer, que foi ele, o senhor procurador-geral do Estado, que deu um parecer para que o senhor Ted Lago remetesse esse dinheiro para o Estado. Mas fica simples assim averiguar no convênio de delegação, na cláusula 3ª, no parágrafo 2º, que diz assim: será a receita portuária a ser administrada pela EMAP toda a remuneração proveniente do uso da infraestrutura aquaviária e terrestre, arrendamento de áreas, instalações, armazenamentos, contratos operacionais, aluguéis e projetos associados, a qual deverá ser aplicada
exclusivamente. E eu perguntei ao senhor procurador, tenha outro sinônimo lexicográfico que me explique o que é exclusivamente, que não seja exclusivo de um só, para o custeio das atividades delegadas de manutenção das instalações de investimento do porto e demais áreas delegadas. Ou seja, todos os lucros e dividendos, tudo aquilo que for oferido, deveria ter sido empregue dentro do próprio posto. Pelo contrário, foi jogado para o governo do Estado, sem que haja explicações até hoje, por parte do porto, quando a ANTAC pediu, para que foi feito. Mas ali estavam presentes a CGU, o TCU, não foi a ANTAC. Esteve de manhã lá, mas não foi no momento da reunião. Eu vi alguém da CGU perguntar assim, nada mais deveria ser feito aqui, a ponto do porto ter tanto dinheiro para poder emprestar para o Estado? Não, não falta nada. Deputado Arnaldo Melo, recebi uma informação hoje. O Tegran repassou para o porto 130 milhões de reais para fazer o berço de número 38 e o berço de número 39, que não foi feito, e por conta da não construção do berço 38 e do berço 39, o porto deixou de operar com a capacidade maior do que opera hoje. E aí, o senhor superintendente do porto, o presidente do porto, ou qualquer coisa dessa natureza, faz uma explanação de evolução do porto. Mas se esqueceu de dizer também que o porto da Vila do Conde, em Barcarena, cresceu muito mais do que o nosso porto. Sabe por quê? Porque a produção de soja do Tocantins e dos Mato Grossos, do Goiás, ia para Carolina, e de Carolina pegava um trem e vinha para cá. E tem que ir para Barcarena com uma logística muito maior, porque o daqui não tem os berços suficientes que deveriam ser construídos com repasse para o Tegran, e não foi feito o porto. Houve desvio, na verdade, em relação a isso. E alguém diz assim, ó, o procurador, eu disse para o procurador, tem muito prefeito preso por ter ido na cabeça de procuradores, que nada mais é do que dar um parecer, parece ser, mas nem sempre é verdade aquilo que eles colocam ali, como foi o caso da inobediência de observância de exclusivamente. Mudou o sentido dos dicionários da vida, e o porto já começou a fazer acordos lá na Câmara de Conciliação do Ministério da Infraestrutura, reconhecendo o seu erro, reconhecendo que houve desvio, reconhecendo que houve conduta malversada com recursos públicos. Tudo isso discutido, a CGU presente, e só aí eu vim entender por que a CGU perguntou assim, nada mais havia a fazer, os recursos daqui, não deu para poder fazer mais do que isso? É porque a CGU já sabia dessa situação que às vezes a gente não sabe. Senhores, e o que é mais importante, terminei de receber agora aqui, vieram trazer para mim, um documento do SPU, da superintendência do SPU aqui no Maranhão, demonstrando que o terreno lá, onde o porto não é da Codomar, e quem já foi prefeito, como o senhor Arnaldo Melo, o senhor Zito Rolim, o senhor Paulo Neto, o senhor Edivaldo, que é Dona Cleide Coutinho, Dona Thaisa, sabe que o poder público não pode construir em cima de terrenos que não sejam doados ou tenham registrado da própria prefeitura, do próprio Estado ou da própria União. Está aqui, ó, documento desse SPU chegou agora para mim, agorinha. E o que é pior, o superintendente do SPU estava presente, deu essa declaração lá e ninguém contestou. Olha como é difícil. Foi chegado, inclusive, a meu gabinete, foi preterido a minha assessora de comunicação, os meus assessores comparecer para poder tirar foto e fazer registro e, consequentemente, construir matéria. Porque o senhor Márcio Gerri disse que era para ninguém ir. Entretanto, estava todo o staff do governo. Portanto, aqueles que dizem que o deputado Adilásio Júnior deu chilique, não deu. Apenas não foi pactuado o acordado, não foi cumprido o acordado de não se levar assessoria para lá. E eu não levei. Uma porta fechada, a televisão Mirante ficou do lado de fora, jornais ficaram do lado de fora, blogueiros ficaram do lado de fora,
E o que eles queriam que a gente fizesse? Tirasse uma foto do qual nós, da oposição, nos recusamos a tirar a foto. Para fazer o que de novo, que não vi nada de novo em relação a lá? O que eles devem provar agora aqui é o que a decisão da Justiça Federal, de não haver mais repasse em hipótese alguma e negociar de que forma tem que ser pago o suposto 140, que pode chegar até muito mais. Até muito mais. O que eu quero dizer, deputada Cleide, perdoa alguns minutos, é que essa luta começou conosco aqui, a senhora se lembra disso, de nós denunciarmos o porto. E que para alguns poderia ser estéril as nossas lutas, sem chegar a lugar nenhum, como se fosse um hermafroditismo, não produzisse nada. As palavras produziu, deputada Cleide, evoluiu a nossa denúncia. O que eu lamento é que a casa se recusou do seu Ted Lago vir até aqui, deputado Arnaldo Melo, prestar esse esclarecimento, que poderia ser feito pela gente. É preciso que venha deputados federais, mas eu quero elogiar os deputados federais, todos, em uníssono, dizendo, ó, deputado de Lágio, parabéns pela sua conduta de conduzir a gente aqui até o porto. Lá não tem isso não. As divergências que há de forma partidária não faz perder o brilho e nem a essência da casa do qual eles estão presentes. Não subtrai valores nem direito dessa própria casa de fazer aquilo que é mais sagrado, legislar e acompanhar os desmantelos de qualquer governo. Lá foi possível, deputada Cleide. E o que é mais importante, vai ser ouvido agora a nível nacional. A CGU veio, o TCU veio, acompanhou. O povo da Justiça Federal veio, os deputados federais vieram, e o que é mais importante, nenhum tentou destruir o andamento daquilo que estava proposto para ser feito. Sirva a lição para essa casa. Aquilo que eu não pude fazer aqui, alguém pôde fazer lá em Brasília. E vai começar um desmantelamento dos equívocos e dos descaminhos feitos e construídos na gestão do porto, que se preocupou muito mais em mostrar situações passadas, e foi o que nós falamos, que puna, sob pena de você ser conivente com a história, puna, denuncie para quem quiser ser denunciado, faça o que quiser fazer. O que não pode é fazer o que estava fazendo, retirando dinheiro para botar. E o berço 38 e o berço 39 do Tegran, que é um conjunto de organizações empresariais como Suzano e outras, lá por fazer. O que diminui os berços, diminui a possibilidade de vir mais soja, de produzir mais. E vai, por outro lado, para Barcarena, no Pará, por Porto do Vila Conde. Então, o porto daqui não cresceu tanto quanto a gente viu, deputado quanto César, veio imaginar. Um minuto para você concluir. Terminei, deputada Cleide. Terminou? Terminei. Com uma certeza, viu? Que sirva o exemplo do que a Casa se omitiu de fazer, a Câmara Federal não se omitiu, mas eu tive a felicidade de estar ali presente. Muito obrigado pela compreensão.